Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Diga glória a Deus. Eu quero falar 3 coisas nesse texto aqui, muito cirúrgicas, porque você vai para o resto da sua vida. Quem quer andar com Deus o resto da sua vida, diga amém. Amém. Quem quer ficar cheio do Espírito Santo para o resto da sua vida, diga glória a Deus. Amém. Então essas 3 coisas não tem jeito, amado. Você vai ter que conviver com elas o tempo todo. E quanto antes você se entregar para algumas que você esteja parcial, mais de Deus você vai ter, mais do Espírito Santo você vai receber, mais revelação, mais força, mais fé, mais ousadia, mais tudo que você precisa para caminhar nessa terra. Porque, meu amado, nós não estamos falando aqui de um homem que estava numa igreja e o profeta pregou e leu a Bíblia para ele e a vida dele foi. Não, nós estamos falando de um homem aqui que habitava numa terra idólatra, de família idólatra, de um povo idólatra, e ele ouve uma voz, e essa voz o chama lá naquele meio. Essa voz não o chamou na igreja, essa voz não o chamou num lugar assim de Deus, essa voz o chamou num lugar onde os deuses reinavam. E esse homem ouve uma voz que não deve ter sido fácil. Não. Hoje a gente vai para São Paulo, para o Rio, para Nova York, fala com a mãe, fala com o pai, volta, FaceTime, filho vai estudar fora, é uma maravilha. Naquela época, você tem que entender que nós estamos falando aí algo de 4.000 anos atrás. Naquela época era, eu fui, já era. Eu fui, adiós. Não era simples, ninguém ia para caminhar uma semana e voltar. O cara ia para caminhar sem saber quando não ia parar. E agora ele está ouvindo uma voz, o Abraão está ouvindo uma voz que está dizendo para ele: você sai da sua terra, você sai do meio dos seus parentes, você sai da casa do seu pai, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabe onde é esse lugar, meu amado. Se eu chego para o Marcelo aqui, para o Alexandre, eu falo assim: eu quero te vender um negócio. Ele vai dizer: o que é? Eu quero te vender um negócio, mas o que é? Não, você não vai saber, e você vai pagar. Não, mas como que eu vou pagar? Você vai pagar sem saber. Mas eu vou pagar sem saber e vou receber o quê? Eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Quem faz um negócio desse, amado? E esse homem aqui, ele ouve uma voz dizendo: Abraão, sai. Uma das coisas mais latentes na vida de um cristão, tem algum cristão aqui? Tem alguém de Deus aqui? É que tem hora na vida da gente que ninguém entende o que a gente ouviu. Abraão, sai. Imagina Abraão chegando para a mulher dele e dizendo assim: amor, eu ouvi uma voz. Ah, é? O que dizia? Falou para a gente sair. Mas sair da onde? É sair da terra. Morrer? Não, porque sair da terra. Não, sair aqui da nossa terra. Mas que voz é essa, Abraão? Ah, é a voz de Deus. Mas que voz de Deus é essa? Aí ele chega, bom, não, tudo bem, não mexe com esse negócio não, mexe que é coisa da minha cabeça. Aí ele vai e senta lá com o pai dele, com a mãe dele, e de repente ele fala assim: mãe, pai, deixa eu falar um negócio para você. Eu ouvi uma voz. Ah, é? E o que dizia essa voz? É para sair da terra, sair do meio dos seis aqui. O quê? Que Deus é esse que manda você largar pai e mãe? Que Deus é esse que fala para vocês saírem? E outro detalhe, você não vai para qualquer lugar não. Para onde você vai? Não, mãe, ele falou que vai mostrar. Não, mas peraí. Ô Abraão, você está bebendo, Abraão? Abraão, você está fumando maconha, Abraão? Abraão, você está drogado? Peraí, você está falando que tem uma voz, está mandando você sair da casa do teu pai, porque a casa do teu pai não é boa? Seus parentes não são bons? Essa terra aqui não presta?
Seu pai construiu a vida dele nessa terra, seu avô construiu a vida dele nessa terra, agora essa terra não presta? Mãe, não é nada disso. Pai, calma. Pô, tá bom, né? Tá bom. Aquilo que Deus te manda fazer com aquilo que as pessoas acham que deveria ser feito, você vai ter que lidar com isso. Imagina você chegar, eu lembro do pastor Jorge Linhares, quando ele ganhou o primeiro salário, ele conta isso, que ele falou para a mãe dele: mãe, eu vou dar dízimo hoje. A mãe dele endemoniou, ele conta isso em mensagens. A mãe dele endemoniou, pegou uma panela para bater nele. Ele saiu correndo, a mãe dele jogou a panela rodou com tanta força, bateu aqui e tomou parece que 10 ou 15 pontos aqui, ó. Você tem noção? Ele ouviu Deus. Deus falou comigo: eu sou de Jesus e agora eu sou dizimista. Se você quer andar com Deus, é muito bom quando você chega e fala com alguém e Deus confirmou com esse alguém. É muito bom. E de vez em quando ele faz isso, mas de vez em quando ele não faz. Então, se você quer ter uma caminhada firme com Jesus, você vai entender que tem coisas na sua vida que as pessoas pensam algo e Deus disse completamente diferente disso. E você vai ter que ter a sua experiência com Deus. Importa agradar a Deus ou agradar aos homens? Eu tive algumas, e você deve ter tido no início da sua caminhada, ou tem até hoje. Eu tive alguns ambientes desses daqui, de você falar para as pessoas que Deus estava falando, e as pessoas olharem para você com cara de paisagem e não entenderem nada, e você querer que a pessoa entenda. A Bíblia não fala que houve isso, mas eu posso conjecturar com toda tranquilidade que houve um período que Abraão conversou sobre isso. E você já deve ter lido em algum lugar, mas busque o equilíbrio. Quando você dá uma explicação, não é porque você está inseguro, porque tem esse tipo de filosofia. Eu concordo com isso, mas com um discernimento. Porque tem coisas que você quer explicar, porque realmente você sente que aquela pessoa deve receber uma satisfação. Eu não tenho dúvidas que os pais de Abraão, que os parentes, que os amigos, ele tentou explicar. Agora, quem entendeu bem, quem não entendeu não segurou Abraão. Peraí, quem entendeu e quem não entendeu não segurou Abraão. Abre a sua mão assim, querido. Quando o Espírito Santo te mandar fazer alguma coisa, é muito bom que ele confirme através de outro, mas eu quero dizer para você, se ele confirmou para você, vai nessa tua força, varão valoroso, varoa valorosa, em nome de Jesus. Aleluia, porque Deus falou. Como que você vai explicar um Deus que diz: Abraão, leva teu filho Isaque para sacrificar? Como que alguém vai entender isso? Como que alguém vai entender que o Abraão, um cara firme, ele chega num ambiente e alguém diz assim: quem que é essa mulher aí? É minha irmã. Pode levar para Faraó. Como que alguém vai entender que esse cara fala que a mulher dele é a irmã dele, com medo dele morrer? Eu não condeno Abraão, não, porque nós somos bons para condenar quando não vivemos a situação. Então eu não condeno Abraão, não, porque o Davi, o homem segundo o coração de Deus, um dia ele estava com o exército dele, com fome, ele entrou no santuário e falou: o que tem para comer, que meus homens estão morrendo de fome? Ó, não temos nada aqui. Tem sim, cadê o pão da propiciação? Eu falei: está lá no santuário, nós vamos comer esse pão. Mas se você perguntasse para Davi, há tempos atrás, sem ele estar vivendo aquilo: Davi, você comeria o pão da propiciação, que é consagrado ao sacerdote? Você está maluco, rapaz? Você nem fala um negócio desse, que é uma blasfêmia. Mas a situação levou Davi a comer aquilo. E é claro que tem um ensino. Deus não matou Davi
porque pessoas valem mais que atos religiosos, amém? Mas nós não podemos esquecer que tem muitas coisas que nós somos bons para dizer, se não vivemos. O meu filho esfregar a canetinha na parede é obra de arte. O filho do outro não tem educação. Que papo é esse? São 2 pesos e 2 medidas. Então, meu amado, a primeira coisa que você vai ter que entender, que tem coisas que Deus vai falar, e vai ser muito bom quando todo mundo entender. Mas tem um detalhe: se ninguém entender e Deus falou, é melhor você obedecer à voz de Deus. Dá mais um aplauso aí. Segundo, sair é processual. Tem gente, eu não fui liberto de todo o meu engano na época, quando eu coloquei o pé na igreja. Eu não fui. Quando eu saí da igreja, eu ouvi uma voz pela primeira vez que eu estava no templo evangélico. Eu ouvi uma voz: nunca mais você vai sair do meu caminho. Essa voz foi em julho de 1999. E essa voz até hoje eu ouço: você não vai sair do meu caminho. Ok, mas eu cheguei em casa desse culto, tomei minha cerveja, tomei minha caipirinha, comecei a ler a Bíblia. Foi processual, mas conforme a voz falava, eu obedecia. Então tem coisas na sua vida que saiu na hora. Tem coisas na sua vida, você vem num culto, vem no altar, orando, Deus respondeu, acabou o problema. Mas tem coisas que você vai ter que entender, vai sair por etapa. E não está errado não. O que está errado é conforme a voz te diz. Meu pastor não mandou eu jogar meus CDs fora. Meu pastor não mandou eu parar de beber. Meu pastor não mandou eu parar de assistir filme pornô. Meu pastor não falou nada disso. Conforme eu caminhava nisso, eu ouvia a voz: isso não tem nada a ver mais. Isso aí não tem nada a ver mais. Isso aí não tem nada a ver mais. Conforme eu ouvia a voz, eu saía daquilo ali. Eu saía do ambiente. Eu saía daquilo. Era processo. Aí teve um dia que eu comecei a dar uma ajeitada. Eu fingia que não ouvia. Aí a minha filha, pequena, sei lá, quantos anos? 7 anos. Eu estava numa festa, na casa da minha tia, e eu estava ali tomando um vinhozinho, e de vez em quando dá um golinho na cerveja para misturar. E daí, né, mistura as coisas, fica mais ou menos. Já estava na igreja, não tinha batizado, mas já estava na igreja. Todo domingo estava lá na igreja, toda quinta estava no estudo, toda terça estava na oração, e todo domingo estava na escola bíblica. Já comecei assim, intenso. Intenso. Você tem um pastor intenso, nego mais ou menos do meu lado, ele morre de raiva da minha vida, mas o nego intenso do meu lado tem vida. Sou assim, e eu intenso. Só que eu ainda estava lá com as minhas práticas religiosas, da minha maneira de ser. E aí nesse dia, a minha filha chega do lado e fala assim: pai, o que você está tomando? 7 anos, 6 anos. 5 aninhos, 5 aninhos. Não tinha um Daniel? Não, ela tinha 3 anos. Tinha 3 para 4 anos. Eu falei: filha, o pai está tomando coca. Peguei um copo de coca que estava do lado. E falei: pai está tomando coca. Ela saiu e foi brincar. Passou umas 2, 3 semanas, eu estava na festa, na casa dos meus parentes. Estou lá tomando a cervejinha, tomando meu vinhozinho, misturava de vez em quando com a cervejinha, indo na igreja. Eu vejo a minha filha vindo. Eu automaticamente já peguei o copinho de vinho, coloquei atrás da garrafa, coloquei o copinho de cerveja atrás do copinho de vinho.
e puxei a garrafa de coca, e puxei o copo de coca. Esperei minha filha chegar. Aí chegou a profeta do avivamento, Machanta, assim da Assembleia. Ô pai, o que você está bebendo? Na hora eu já puxei e falei assim: coca, filha. Aí ela falou assim: mas e aquilo ali? Aí eu falei: isso aí não é criança não, você pode ter um anjo aqui da morte ou da vida, vai depender da minha... Eu falei: é vinho. Ela falou assim: você sabe que Jesus não gosta que você bebe. Eu nunca mais bebi. Meu pastor não falou nada, ninguém me recriminou, mas a voz de Deus falou comigo. Agora, se a voz de Deus fala com você e você não sai, é porque você é desobediente. E Deus tem aversão a desobedientes. Você está entendendo isso ou não? Então, quando a Bíblia diz para você sair, sai. E eu estava na onde? No meio dos meus parentes. E eu tive que deixar a casa dos meus parentes. Eu fiz um aniversário e tirei a bebida do aniversário. Primeira vez a condição nossa tinha melhorado, nem era pastor, nem tinha igreja, nada. Alugamos um buffet, primeira vez fazer um aniversário melhor, Deus tinha prosperado a gente e tal. Eu falei: ó, não vai ter bebida. Metade dos meus parentes disseram: se não tiver bebida eu não vou. Eu falei: então não vai, porque não vai ter bebida. Boa parte deles foram, mas foi um dia que me aborreceu, porque eu chegava perto: pô, não tem bebida, não tem bebida, pô, que aniversário é esse? Tá com essas palhaçadas de igreja, tá com essas palhaçadas de Deus. Ô tio, Deus abençoe, mata ele, Deus, mata. Deus estava pondo na prova. Meu cunhado está aqui, sabe, meu amigo, falou assim: eu vou na sua casa lá, mas eu levo a cerveja. E bebia, possesso ainda. Eu levo a minha cerveja. Eu falei: não, você não leva, porque a questão não é de quem é o dinheiro, a questão é o que entra na minha casa. Porque se alguma coisa que entrar na minha casa tirar a presença, meu amado, nem minha mãe entra na minha casa. Você não está entendendo. Se a presença de Deus vai sair, porque minha mãe vai entrar com um fardinho de cerveja, porque ela quer tomar na minha casa, porque ela é minha mãe, eu honro minha mãe e eu honro meu pai. Mas entre obedecer a minha mãe e o meu pai e a Deus, ela sabe que eu não tenho dúvida, é Deus. A mãe teve uma época que eu fumava, peguei escondido fumando dentro de casa. Falei: mãe, vem cá, a senhora quer fumar, quer o pirulito do capeta, só faz o que só quiser, mas aqui, num ambiente aqui, não, na porta da rua para fora, a senhora pode fumar, mas da porta para dentro, a senhora não vai fumar. Foi: mamãe, chora, rápido. Você acha que do céu, Deus está falando assim: esse menino não honra a mãe dele? Não, eu falo assim: esse menino me honra, e os que me honram me buscam, e os que me buscam me encontram. Você podia dar um aplauso a ele. Você tem que sair. Então sair, ó. Você tem que sair. Último lugar. Tem muita coisa, mas não vou. Deus diz: vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Por isso que esse cara é o pai da fé, irmão. Eu sabia que era para eu vir para São José. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia. Então, quando Deus diz: vai para um lugar que eu te mostrarei, eu quero agora levar para o mundo espiritual, porque o profético era o espiritual para Abraão, mas era o natural, o Israel de Deus, a Jerusalém. Mas eu e você estamos caminhando para uma terra que Ele não mostrou para ninguém, porque a Bíblia diz o quê?
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coloca aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém viu. Eu estou caminhando, falando, me fala como é que é o céu. Não sei. Porque eu já vi um pastor dizer que o céu é quadrado. Eu já vi um pastor dizer que o céu é triângulo. Eu já vi um pastor dizer que os céus são andares. Eu já vi um pastor dizer que o céu é uma plataforma. Eu ouvi o meu Senhor dizendo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Eu não acredito quando alguém diz que teve um sonho. Eu não preciso acreditar nisso para a vida dele. Eu não acredito. Porque se ninguém vai saber como é, pode ter o sonho que for. Agora tem um detalhe, eu estou caminhando, porque eu sei que há um lugar que Ele prometeu: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nós estamos caminhando, irmão. Igreja não está aqui para você aprender a comprar um carro. Igreja não está aqui para ser coach gospel. A gente até usa alguma coisa para dar uma, não tem problema. Só que você tem que saber que igreja não está aqui para isso. Igreja está aqui para a gente caminhar para um caminho que Ele está nos mostrando. E o destino final chama-se céu, ao lado daquele que vive e reina para todo sempre. Você podia dar um aplauso a Ele. A igreja está aqui por causa disso. A gente não sabe como é, mas nós saímos. Eu precisei passar por alguns períodos de saídas. Você precisou passar por alguns períodos de saídas. E talvez tem coisas que você não saiu. E você não vai conseguir caminhar enquanto não sair. Você não vai conseguir. Quantas pessoas, Nani, começaram a caminhar carregando um monte de coisa? Isso não tem problema, eu penso desse jeito, porque eu acho que cada um tem uma visão. Eu acho que tem gente que procura a igreja assim, o que na sua igreja não pode? Legal, então eu vou para a sua igreja. E a sua? A minha não pode isso. Então não. Tem gente, o que não pode? Irmão, aqui pode tudo. Pastor, você está falando que aqui pode? Pastor, peraí. O senhor está falando então que se eu quiser encher a cara e vir, eu posso? Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu posso fumar maconha e frequentar? Pode. Não, pastor, peraí, eu tenho 20 amantes, eu posso continuar com a amante? Pode. A igreja não está aqui para medir você por aquilo que você pode ou não pode. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas todo aquele que faz a minha vontade. Essa porta todo mundo pode entrar, só se o cara estiver muito bêbado, atrapalhando o culto. Mas fora isso, pode entrar uma prostituta ali, com a sainha pela metade de tudo. Muito complicado isso? Sim, complicado. Ela consegue permanecer assim? Não, porque a Bíblia diz, quem usa de engano, não permanece na minha casa. Não está falando que não vai. Eu entrei cheio de engano na casa de Deus. Cheio de engano. Mas se eu não ouvisse a voz e obedecesse, eu não continuaria na casa de Deus, eu não permaneceria. Por isso que muitas pessoas frequentam, mas ele não ouve, ele escuta a pregação do Evangelho e ele sai do mesmo jeito. Ele está cauterizado, não é culpa minha nem culpa sua. Ele decidiu não ouvir a voz de Deus. Se atentamente ouvir a voz de Deus, o Senhor teu Deus te exaltará. Pronto. Deus me honrou lá quando eu neguei. Não, ninguém vai pôr bebida aqui na minha casa. Ninguém vai pôr. Eu trouxe um CDzinho aqui só para dar uma alegrada no ambiente. Não, aqui vai ter Aline Barros, um homenzinho torto, que andava na casa top, para alegrar o ambiente. Você pode ficar tranquilo,
que com certeza no telhado tinha um anjo sentado, falava assim: acho que dá para fazer alguma coisa com esse cara aí. Agora tem crente que está há 5 anos, 10 anos. Então, eu não pensava isso, mas agora pode entrar. Até vou comprar um cigarrinho, vou até deixar um cinzeiro em casa, porque vai que... Aí Deus está assim: cara, esse negócio vai dar certo não. É proibido? Não. Mas eu estou caminhando aonde não tem como fazer acordo. Não adianta. A gente vê, às vezes o governo tem que fazer um acordo. No céu não tem acordo. É se ensina ou não. Que passar disso é de procedência maligna. Amém, amado? Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso? Isso é uma escolha. Não adianta pôr lá no adesivo na minha entrada da minha casa lá, né? Propriedade exclusiva de Deus. Mas quando você entra, você assim: ué, mas será que isso aqui é de Deus? Não, amado, lembre disso, guarde isso. Vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu para um lugar e no caminho existiu um lugar de sacrifício. Ele saiu sem saber para onde ia, mas sem ele saber para onde ia, tinha um lugar chamado sacrifício. Sempre você vai encontrar algum lugar chamado sacrifício, renúncia. Sempre. Teve uma hora que ele teve que sair de madrugada, pegar o filho dele. Ele sabia para onde ele ia. Você vai sacrificar o seu filho. Ele sabia. Para quem já tinha saído sem saber, sair sabendo, só que agora ele saiu sabendo que ia matar o filho dele, que deu problema no casamento, se envolveu com outra mulher, deu problema, pegou ele com a mulher, jogou na rua, deu problema, olha aí, até hoje tem problema, mas agora ele está sabendo aonde ele vai, e ele está sabendo o que ele vai fazer. Eu vou sacrificar o meu filho. Amado, tem coisas que você sabe que você tem que renunciar. Você não renuncia. Abraão poderia ter dito: não, eu não vou, nessa eu não aguento. Deus não ia obrigá-lo. Deus, do mesmo jeito que falou sai, ele falou: Abraão, eu quero o teu filho. E o interessante é que ele sai para a gente orar. Quando ele vai para esse lugar que ele conhecia e sabia o que ele ia fazer, você vê que ele sai com um servo e ele sai com o jumento. Mas chega uma hora que ele fala para o servo e para o jumento: podem esperar aqui. Eu disse ontem, não é agradável, mas se fortalece nisso. Faça o que você fizer, seja quem você for, pessoas te deixarão. Não é maldade, mas tem uma hora que parece que não dá para seguir, não dá para continuar. Eu fico impressionado com a idiotice de Ló. O Ló, ele saiu um sobrinho, menino, cara, menino, um zero à esquerda, até o nome dele é econômico, Ló, não é? Podia ter colocado Harabaxenil, não, é Ló, até o nome dele, pão de Ló, pra você ver que, né, quebraram um galho, pão de Ló. Ló enriquece, Ló floresce. E ele chega um dia malucado e fala assim: Abraão, seguinte, não dá mais, cresceu muito, estou com muita riqueza, você está, sabe, assim, eu não sei, eu comprei uma Ferrari, eu estou vendo que você aí está numa outra vibe, estou com muitas posses, é o seguinte, estou indo embora. Abraão, rapaz, um cara muito bom de coração, né? Ele fala assim: para que lado que você vai, meu filho? Para que lado que você vai? Ele olha, você fala: eu vou lá para Campina. Tudo bem, eu vou para o deserto. Então, vai lá, não quero briga com você não. Rapaz, se eu sou Ló, tio, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Está uma brigaiada entre os nossos pastores, né? Está uma brigaiada das ovelhas sua com minha, né? É ou não é? Seguinte, eu vim aqui passar tudo para o senhor.
Porque tudo isso foi o Senhor foi Deus através do Senhor que me deu. Então, vê aí o que o Senhor faz aí com esses empregados aí, vê aí o que o Senhor faz. Não, entrou um negócio no coração dele, que ele falou, não dá mais para andar com Abraão não. A vida toca, e aí todo mundo sabe. Aí um dia Abraão vai, pega uns 300 da família e fala assim, vamos lá resgatar. Vamos lá. Você reparou que a esposa de Ló virou estátua de sal? Será que o problema na vida de Ló não foi a esposa? Porque o problema na vida do Adão foi. Eu não estou falando mal das mulheres não, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que tem coisas que o marido tem que ficar atento, a esposa tem que ficar atenta. Porque nós temos um caminho para chegar, e eu com a minha mulher temos que ficar atento. Você está entendendo isso ou não? Porque eu vou te levar, mas eu não vou te mostrar. Eu vou te levar, mas eu não vou te mostrar. Por que talvez, você já parou para pensar, por que Abraão não viu? Porque não foi na geração de Abraão. Tem coisas que eu não vou ver, mas eu não morrerei enquanto que as coisas que eu tenho que ver, eu não ver. Eu não morrerei. Pode abrir sua mão aí. Feche seus olhos. Ô Nani, você tem aquela última aí? Senão você não vai jantar hoje comigo. Então, vamos ficar de pé. Olha, você vai aprender que tem hora que você vai ouvir uma voz, e essa voz ninguém vai ouvir. Você vai ter que sair, e essa saída é processual, amado. Essa saída, pastor, mas eu queria tudo mudado hoje. Eu também. Mas não é. Você que quer emagrecer, você sabe, você passa um dia sem comer, sobe na balança, parece até que você engordou. Porque o negócio é, você quer ir para a academia, você vai o primeiro dia na academia e fala assim, mas não mudou nada. Calma, continua indo, continua perseverando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está falando 50 anos, é até o fim. Eu vou continuar caminhando. Tem hora que desanima por causa de coisas? Sim. Tem hora que tem um jumento na vida da gente que a gente tem que deixar? Sim. Porque ele falou, jumento, fica aqui. Tem hora, sim, mas você não pode deixar de continuar obedecendo a voz. É a voz que te chamou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abra sua mão aí, eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui temos Abraãos aqui, que tem um chamado, que tem uma missão, que tem um decreto, que tem uma voz, que tem um lugar, que tem um destino, que tem um povo, que tem ovelha, que tem uma terra que estão esperando os Abraãos conquistarem, chegarem. E eu profetizo em nome de Jesus. É maravilhoso, Deus, aonde nós já chegamos, mas isso não é tudo que eu vi. E eu creio, Deus, que muitos aqui estão felizes pelas suas conquistas, e glória a Deus por isso. Mas não é ainda tudo que Deus tem para nós. Deus tem coisas maiores. O meu, o seu, o nosso Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu faço. Maiores do que eu faço. Quem disse isso foi o meu, o teu, nosso Jesus. E eu quero profetizar, nós vamos fazer obras maiores. Não é porque você vai ser um pastor, mas é porque você vai ser um médico excelente, você vai ser uma psicóloga excelente, você vai ser um artista excelente, você vai ser um advogado excelente, um empresário, uma dona de casa, um mecânico, um funileiro, um pintor. Tudo que você colocar a mão, Deus vai abençoar. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele. Aleluia!